Olá pessoal, tudo bom? Como combinado, a nossa aula vai ser na quarta-feira, vai ser uma revisão do conteúdo, tá? Pra gente começar a se preparar para avaliação. Vou mandar uma atividade para vocês pelo Google Formulário, tá? Que vai ser uma reaplicação dessas questões que estão aqui no vídeo, tá bom? Justamente pensando que vocês vão ter que usar o formulário para fazer as provas, tá? E aí eu vou reaplicar essas questões, porque boa parte delas vão cair na nossa prova, mas eu vou colocar mais umas outras. E essas atividades elas vão valer nota, tá bom? 70% prova objetiva, né? De escolher uma opção, 1, 2, 3, 4. E 3 delas, são 10 perguntas, 3 delas vão ser abertas, tá bom? Quero reforçar com vocês que o objetivo, né, é avaliar o aprendizado de vocês, não é para atrapalhar a vida de ninguém, não é para dificultar a vida de ninguém, ok? Então vamos fazer uma pequena revisão das nossas questões do simulado. Bem, a questão número 1, eu já começo dizendo para vocês que ela tem um erro de construção, certo? Então o que ia acabar acontecendo? Considerando esse erro, eu ia considerar como certo qualquer pessoa que respondesse as duas opções corretas, né? Não era para você escolher somente uma, tem duas, então qualquer uma delas que você marcasse estaria correto. Praticamente 50-50, né? Se você jogasse uma moeda, tinha chance de acertar a questão. Então, questão número 1, assinale a assertiva correta sobre o materialismo histórico dialético. Então, primeira opção é a base epistemológica da psicologia sociohistórica, que advém das produções marxistas e pensa o humano como construído num processo de contradições das condições histórico-materiais. Bem, para mim, essa frase está perfeita. Não só está perfeita, como foi retirada de um dos nossos slides e, consequentemente, foi retirada de um dos nossos textos base. Percebam que essa questão é uma questão do primeiro bimestre, né, de conteúdo do primeiro bimestre. Mas, como é uma base epistemológica, é uma coisa muito importante que a gente precisa entender para conseguir compreender todo o processo da disciplina, por isso ela vai estar aqui, né, no nosso simulado e vai estar na nossa atividade. Mas não esperem uma questão de materialismo histórico dialético na nossa prova. Então, o conceito teórico é pensado para dar conta da contínua evolução das condições materiais da humanidade. Sim, não está errado. Está incompleto, mas não está errado, né? Então, se você acertar, marcasse 1 ou 2, seria considerado correta. 3. Essa base teórica afirma as bases materiais biológicas como fundamentais, no comportamento humano. Mas está equivocado, né? Então, as bases biológicas não são fundamentais, não são consideradas como fundamentais. Até porque a noção de biológico ele já é inserido na concepção material histórica, né? Não é uma primazia do biológico sobre a existência humana. Na verdade, ele já é componente da noção de base material, ok? Questão 4. A psicologia sócio-histórica utiliza princípios do materialismo histórico dialético para fazer críticas a posturas clínicas que partem do autor Vygotsky. Bem, acho que é meio, né, lógico que está errado, justamente porque a psicologia sócio-histórica ela se constitui do materialismo histórico dialético e também das concepções socio-interacionistas do Vygotsky, até porque o Vygotsky também parte do materialismo histórico dialético para pensar a abordagem dele. Não a abordagem dele, mas a psicologia dele, que é a base da psicologia sócio-histórica. 2. Assinale a assertiva correta quanto à atuação clínica do psicólogo sócio-histórico. Então, o psicólogo clínico deve considerar a primazia das condições materiais biológicas do paciente, ou seja, a cognição, né? Não há uma primazia, então, da cognição frente à sociedade, né? Não se trata disso. Portanto, estaria errado. Cognição, como vocês já bem sabem, se trata da TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, que é um outro paradigma de atuação. Então, a 1 está errada.
2. O profissional da saúde mental precisa partir da compreensão das condições sociomateriais e políticas da vida de cada paciente. Correto, né? Nós temos que partir, então, não só da sociedade, das condições materiais, que incluem aspectos biológicos, mas também das relações políticas e de forças e poderes, né, que estão envolvidas na dinâmica da vida de cada pessoa. Como isso constitui a subjetividade de cada um. Né? 3. Tal atuação clínica só pode ser realizada com pessoas de baixa renda. Claramente equivocado. Acho que, né, é um paradigma de atuação, na verdade, social comunitário, mas que pode ser aplicado a características individuais, né, privadas, e que não fazem esse tipo de restrição, mas claro que pode, não necessariamente, implicar em determinadas considerações teóricas, mas isso não cabe, né, não entra nos materiais estudados até então. Todas as opções. Não, todas as opções não é, porque a 1 e a 3 está errada, então a opção correta seria só a B, opção 2. Julgue verdadeiro, nossa senhora, verdadeiro ou falso para as seguintes críticas realizadas pela psicologia sócio-histórica à atuação de diversas abordagens teóricas. Em seguida, assinale a opção que julga corretamente as assertivas. Outras abordagens teóricas não concebem os humanos como constituído pelo social. Eu deveria ter colocado todas aqui. Todas as outras abordagens teóricas não concebem os humanos como constituídos pelo social. Porque existem outras abordagens teóricas que vão considerar, mas não vão dar esse aspecto, né, principal, como é a psicologia sócio-histórica. Então, fica mais bem construída a frase desta maneira. Então, todas as outras abordagens teóricas não concebem os humanos como constituídos pelo social. Não, está equivocado aqui, gente. Seriam algumas abordagens teóricas, fica mais bem construído. Sim, algumas outras abordagens teóricas não concebem os humanos como constituídos pelo social. Sim, agora está mais bem construído. Poderemos substituir esse algumas e colocar alguma teoria em específico. Poderíamos colocar a psicanálise freudiana, por exemplo. Poderíamos considerar a teoria cognitivo-comportamental. Todas elas vão ter os seus argumentos sobre como eles consideram ou deixam de considerar o social, né? Mas nenhuma delas considera o social da mesma perspectiva, da mesma compreensão que a psicologia sócio-histórica. 2. Algumas abordagens consideram aspectos biológicos como determinantes para o comportamento humano em detrimento de aspectos políticos sociais. Assim como a assertiva de cima, essa também é verdadeira. Algumas abordagens consideram aspectos biológicos como determinantes para o comportamento humano. Talvez nós estejamos fazendo um reducionismo dessas outras abordagens, talvez, mas algumas outras abordagens vão partir do comportamento humano como fenômeno observável quantificável, como por exemplo a análise do comportamento, né? Então, não que eles sejam determinantes, talvez esse não seja o termo para melhor designar a análise do comportamento, mas, né, não está tomando então o aspecto social, político-social, como ponto de observação e construção da teoria, mas sim o comportamento. Talvez a psicologia, né, a teoria cognitivo-comportamental, considere mais como determinante para o comportamento humano aspectos biológicos do que a análise do comportamento. Acho que faz mais sentido. Bem, de qualquer forma, independente, né, de como for, tenho a tranquila convicção de que, se nós pesquisarmos bem a fundo, vamos encontrar algum tipo de teoria não atualizada, perdida no tempo e espaço, que acredita que a biologia é muito mais determinante do que os aspectos sociais. O socio-interacionismo de Vygotsky não se relaciona com a psicologia sócio-histórica. Falso, né? Primeira questão que a gente leu, tinha uma pergunta justamente que colocava algo próximo a essa frase que está aqui, e ela era falsa, assim como essa frase é falsa.
Então temos aqui V, V, F. Opa, V, V e F. Todas as abordagens teóricas consideram a construção da subjetividade humana como fenômeno complexo e político. F. Simplesmente porque essa frase é o inverso dessa frase. Se essa é verdadeira, essa tem que ser falsa. Ok? Então, a resposta correta seria VVFF. No nosso gabarito, AVD. Beleza, gente? Vou elaborar umas questões aqui e posto elas até o final do dia. Tá bom? Até mais, pessoal.